Bom, pessoal, continuando a aula então de histologia animal, na outra semana a gente falou de tecido epitelial, agora a gente vai começar a falar de tecido conjuntivo, tá? Existem vários tipos de tecidos conjuntivos, então a gente vai fazer por partes, tá bom? O tecido conjuntivo, de uma maneira geral, ele é um tecido de preenchimento, então ele fica sempre em algumas regiões específicas e preenche alguns espaços vazios, por exemplo. Não sei se vocês lembram, quando eu falei de tecido epitelial, eu falei que ele era um tecido com células muito justapostas, muito próximas. Então não tinha espaço para passar uma substância intercelular entre elas. No caso do tecido conjuntivo, ele tem bastante substância intercelular, tá? Que a gente chama de matriz extracelular. É uma substância amorfa, quer dizer, sem forma, tá? É de acordo com o espaço que ela tem para se locomover ali dentro entre as células, tá? E normalmente ela é composta de fibras proteicas. Ele é um tecido composto por células multidiferenciadas, de formas, de formatos, tudo muito diferente. E é classificado de acordo com o tipo de célula e função exercida. Então, com isso, a gente costuma identificar o tecido conjuntivo como tecido frouxo, denso modelado, denso não modelado, que na verdade a gente chama de tecido conjuntivo propriamente dito, ou TCPD, tecido adiposo, cartilaginoso, ósseo e hematopoético. Bom, essa matriz extracelular, que é essa substância, né, que circula entre as células, ela é composta de substâncias de fibras proteicas e de uma substância amorfa, que é essa substância sem forma, tá? Essa substância amorfa, ela nada mais é do que um conjunto de dois componentes principais. Os proteoglicanos, que são formas de proteínas, né, mas feitos à base de glicoproteínas adesivas com colágeno. Isso faz com que as nossas células, né, principalmente alguns tecidos mais do que outros, tenham uma maior adesão entre células, né? Colágeno é uma substância importante para dar adesão às células. E outras substâncias são os glicosaminoglicano, que é onde se produz o ácido hialurônico, que também é muito importante em relação às questões do nosso tecido de rejuvenescimento, de manutenção da firmeza da pele. Então, tanto o ácido hialurônico quanto o colágeno são importantes nesse processo. Bom, as fibras conjuntivas, né, que na verdade são essas fibras proteicas que compõem o nosso tecido conjuntivo, elas existem de formas diferentes, né? Existem tipos de fibras conjuntivas diferentes. As fibras colágenas, que são fibras longas, né, proteicas, dispostas numa tripla hélice, como está aí no desenho. E esse formato dela em tripla hélice confere a essa fibra uma alta resistência à tração, tá? Então, a choque, a algum tipo de resistência. E ela tem pouca distensão, ela não estica, né? Ela não tem muita distensão, ela é mais rígida, que são as fibras com muito colágeno. As fibras elásticas são fibras que têm muita elastina como base e não colágeno, além de outra proteína chamada de fibrilina. São fibras mais finas, tá? Diferente das. Tem uma certa resiliência, né? Uma capacidade de suportar uma série de reações ali em relação àquele tecido. Ele vai tem uma capacidade de voltar a ser como já era, né? Mesmo que ele sofra algum tipo de desgaste. Está muito relacionado à questão do envelhecimento, né, da pele, por exemplo, perda da capacidade de ser elástica. E isso acontece quando ocorre uma calcificação dessas fibras elásticas, né? Então a gente vai perdendo essas proteínas, né, e essas fibras vão deixando de ter essa capacidade. As fibras reticulares são fibras que têm colágeno tipo 3, que é um colágeno extremamente ramificado, só que mais fininho, tá? Ajuda na conexão entre tecidos vizinhos, é um pouquinho diferente da primeira fibra. Bom, então aquelas são fibras que fazem parte do tecido conjuntivo como um todo, todos os tipos. Então a gente vai começar a falar do tecido conjuntivo propriamente dito, que a gente chama também de TCPD. Vocês podem achar em outros lugares, no livro, na internet, como TCPD.
Então, existem alguns tipos de tecido conjuntivo propriamente dito. Primeiro, o tecido conjuntivo denso modelado. Ele é mais tendinoso, né? O que é isso? Tendinoso lembra a palavra tendão, né? Então, ele tem uma questão de resistência, mas pouca elasticidade, tá? Então, por isso que a gente diz que ele é tendinoso, tá? Ele é composto por fibras colágenas paralelas e compactadas. É pouco elástico, né? E ele é mais resistente. Então, ele origina os tendões e os ligamentos. Os tendões são partes específicas, né, do nosso sistema esquelético e muscular, né, que conecta músculo a osso, tá? E alguns ligamentos que ficam presos principalmente a alguns ossos. O tecido conjuntivo denso não modelado, ele é mais fibroso, tá? Ele tem uma questão de mais fibra, em quantidades, inclusive. Então, ele tem aquelas fibras mais entrelaçadas, né? As fibras colágenas mais entrelaçadas. Por isso, ele é resistente também, mas ele é um pouco mais elástico do que o primeiro, tá? Ele está presente na derme, que é uma parte, né, da nossa pele, e no envoltório de órgãos como rins, baço, fígado e testículos. O tecido conjuntivo frouxo, ele possui fibras elásticas e colágenas unidas, né? Tem os dois tipos de fibras, mas mantendo um grande espaço entre elas não se misturam. Os espaços são ocupados por uma matriz semifluida, geralmente preenchida por células conjuntivas. Ele funciona como um suporte de epitélios de revestimento. Então, lá na primeira aula, como a gente falou de tecido epitelial, lembra? Ou ele era de revestimento ou ele era glandular. Então, esse tecido conjuntivo frouxo, ele pode servir de suporte para esses epitélios de revestimento. Lembra que eu falei? Como o tecido epitelial ele tem célula justaposta, ele tem pouca circulação, né, de substâncias e, consequentemente, de sangue. Então, como ele é nutrido? Ele é nutrido por um tecido conjuntivo adjacente a ele. Então, por exemplo, esse tecido conjuntivo frouxo é um dos que faz esse papel. A principal célula que faz parte do tecido conjuntivo frouxo são os fibroblastos. Esse fibroblasto é uma célula muito importante nesse tecido, porque ele tem uma relação com a cicatrização, com o processo de cicatrização. Então, essas células, né, os fibroblastos, eles têm a capacidade de migrar para uma região que foi lesada por algum motivo, né, algum machucado ou alguma outra lesão mais interna. Tá? Ele causa uma hipertrofia de algumas células e produz muitas fibras. Essas fibras vão servir para fazer como se fosse uma rede, né, que forma um fibroblasto e fecham essa lesão, tá? Então, eles cicatrizam uma possível lesão. Óbvio que essa cicatrização tem muitas outras coisas envolvidas, né? Inclusive com o sistema sanguíneo, plaquetas e tudo mais. E o segundo tecido, que, né, pós-TCPD, é o tecido adiposo. O tecido adiposo lembra muito gordura, né? O tecido adiposo é formado pelas células chamadas adipócitos, tá? Então, ele tem um citoplasma, lembrando, né? Um tecido é formado por células, um conjunto de células. Então, esse tecido tem um citoplasma modificado para acumular lipídio e não qualquer outra substância, tá? Então, ele guarda as gorduras. Ele forma uma tela subcutânea, que a gente chama de hipoderme, importante, tá? Já que a função desse tecido adiposo, ele é promover uma reserva de energia, então a gente guarda energia, né? O lipídio, as gorduras, são alimentos, por exemplo, que dão muita energia para a gente, até mais do que os carboidratos, por exemplo, tá? Bem mais que os carboidratos. Ele tem uma função de isolamento térmico, então quem tem mais tecido adiposo, quem é mais gordinho, tem menos frio do que os mais magrinhos, porque é um isolante térmico que impede que você perca calor, né, para o ambiente. É uma proteção mecânica contra choque mecânico mesmo, né? A pessoa muito magra, ela tem pouco tecido adiposo, então você vê a pele, você sente o osso, você percebe o osso, falta esse tecido adiposo como uma proteção, até para qualquer tipo de choque mecânico. Modelagem também, né? A mulher produz o estrogênio numa certa quantidade considerável, que é um hormônio feminino importante em termos de dar características sexuais femininas. Uma delas é provocar as características de ter um corpo mais curvilíneo, né, de ter mais curvas, de ter acúmulo de gordura em certos lugares. E isso faz com que a mulher tenha
a cintura mais fina, o quadril mais largo, né? Desenvolvimento de mama, isso tudo também tem gordura, tá? Mas isso modela o corpo, tá? E geração de calor também interno para o corpo e faz a gente conseguir sobreviver, por exemplo, a regiões muito frias sem morrer, tá? Essas células, né, esses adipócitos, podem ser produzidos conforme a necessidade de cada corpo, né? Mas uma vez diferenciada, ela não se divide mais, então a gente produz novas células de gordura, tá? Elas não se diferenciam de outra forma. 20 a 25% é frequente nas mulheres e 15 a 20% nos homens. Então, por que as mulheres têm um percentual maior? Por conta do que eu falei antes do estrogênio, né? Então, isso faz com que as mulheres tenham mais curvas, né? Por conta do acúmulo de gordura em certas regiões, mais do que nos homens. Esse tecido adiposo, ele pode se apresentar de duas formas, como um tecido adiposo branco ou marrom, tá? Um hormônio que está muito associado ao tecido adiposo é o hormônio leptina, que tem a ver com saciedade, né? A gente vai ver isso em outro momento. Bom, o tecido adiposo unilocular, que é o branco, ele possui gotas de lipídios que se fundem em uma grande gota que ocupa a maior parte dessa célula, né? desse adipócito, deslocando o restante do citoplasma e o núcleo para a periferia da célula. Então a gente vê aqui na imagem, né, que a gente tem uma grande gota de lipídio aqui que empurra as outras organelas, né, as outras estruturas do citoplasma para a periferia da célula. Ela é muito predominante no nosso organismo e ela promove um acúmulo de vitamina A, bem importante. Esse coxim de apoio tem uma coisa de resistência, né, de ajudar a fazer uma resistência para o nosso corpo. E ele também pode ser chamado de gordura amarela, em que em algumas situações é retirado nesses procedimentos tipo lipoaspiração. E o tecido adiposo multilocular, que é o marrom, essas gotas de lipídio estão armazenadas em vacúolos individuais distribuídos uniformemente pela célula, sendo o núcleo encontrado em diferentes posições na célula, seja no centro ou na periferia. Então, se vocês olharem a imagem, dá para ver que eles são bem diferentes do tecido branco, tá? Animais que hibernam possuem bastante distribuição mais regular, né? Porque como eles vivem em ambientes muito frios, eles precisam, a coisa da hibernação, né, não quer dizer que ele dorme a estação inteira, mas ele fica mais inerte, metabolismo mais reduzido, então ele precisa ter uma distribuição corporal grande, né, mais regular, para ele ter uma resistência a esse ambiente muito frio. Na espécie humana, a gente tem uma localização maior em alguns pontos específicos, tá? Muitas vezes até em relação à proteção do bebê, principalmente quando ele nasce, principalmente aqui no pescoço. Tem uma alta concentração de mitocôndrias, isso porque ele tem essa relação com a termogênese, né, que é produzir calor, tá? Isso é muito importante para esse tecido.